homens, casal com Deus e tudo mais. E até alguns aqui dos presentes já tiveram a oportunidade de estar com a gente, sendo ministrados através desse curso. Mas através desse tempo, né, fazendo esses cursos, ministrando, o que a gente aprendeu foi de que através dessas ministrações, nós vemos como que Deus quer, o que Ele deseja de nós para as nossas vidas em família e nossas vidas como casal. E isso traz bênção sobre a nossa vida, né? A gente já sabe, né? Todos nós aqui já aprendemos de que viver de acordo com o que Deus deseja da nossa vida é muito melhor do que viver da forma que a gente acha que deve ser, né? Isso atrai bênção sobre nós. E nós aprendemos também que sobre o amor sacrificial, né? Espelhados no sacrifício de Cristo, a gente descobre que vivendo dessa forma, você é capaz de deixar de fazer muita coisa que você gostaria de estar fazendo, mas em nome desse amor, né? O amor pelo seu cônjuge, você é capaz de deixar de fazer. Ou, muitas vezes, fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Né? Você achou que não gostaria nunca de estar fazendo determinada coisa, mas por esse amor ao seu cônjuge, à sua família, você faz. E isso acaba acontecendo de forma natural. Por quê? Porque você vive de acordo com o que Deus nos ministra, né? Com o que Deus tem para as nossas vidas. A própria palavra fala que o cordão de 3 dobras, né? Ele é mais resistente, ele resiste mais, né? E na minha casa, a gente tenta levar isso muito a sério, né? Eu, minha esposa, Deus nos guiando junto com as nossas filhas. E isso nos torna mais fortes, mais felizes. Algumas pessoas eu já ouvi falando assim, mas você deu sorte na vida, né? Achou a tampa da sua panela, achou a metade da sua laranja. Gente, isso não existe, né? O que existe é a sua decisão de viver de acordo com o que Deus, que Deus tem para você. Além de que, se você toma essa decisão, você vai ter um casamento feliz. Eu costumo dizer, casamento feliz dá trabalho, não vem de graça, né? É um investimento cada dia. E vocês estão aqui hoje para isso, né? Vocês nesse momento estão investindo na família de vocês. Então eu convido vocês a estar não só aprendendo junto com a gente aqui, mas também colocando em prática todo esse aprendizado. Porque só assim haverá transformação de vidas, né? Só assim a casa de vocês vai ser abençoada. A partir do momento que vocês aprenderem aqui e levarem, colocarem em prática na vida de vocês, na casa de vocês. O lar de vocês será abençoado com certeza, tá? Deus abençoe vocês, tá? A Janaína quer dar uma palavrinha também, tá? Mas conto com vocês durante todo esse tempo aqui para aprender junto com a gente. Boa noite a todos. Então, só acrescentando algumas coisas naquilo que o Paulo já havia dito, a questão do amor sacrificial é real na nossa casa. Este homem aqui, ele deixa de fazer as coisas que ele gosta para fazer as coisas que eu e as nossas filhas gostamos. Ele abre mão, muitas vezes, dos desejos e dos sonhos dele por amor a nós. Mas assim, o pastor Edmilson pediu para que a gente desse um testemunho a respeito do curso que nós já fizemos, que nós também já passamos por curso como esse. E o que eu tenho a dizer é assim, a colocar em prática a palavra de Deus na sua casa. A palavra diz assim, andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles? Eu e o Paulo, a gente sempre viveu bem, a gente sempre teve um bom convívio, porque a gente sempre teve uma boa comunicação, então a gente sempre conversava e chegava sempre a um acordo. A palavra de Deus também diz assim, seja seu sim, sim, o seu não, o que passar disso vem do maligno. Então o que é isso? É colocar
a nossa confiança um no outro, é ter confiança no que Ele diz e no que eu digo, né? E é isso que a gente está querendo, nós estamos convidando vocês a fazerem a partir de hoje. Colocar na vida de vocês a prática da palavra, aquilo que a palavra de Deus ensina, para que nós tenhamos um casamento abençoado, próspero, que tenhamos unidade dentro da nossa casa, da nossa família e respeito. Todas essas regras de uma boa convivência familiar e de casal nós encontramos na palavra de Deus. Então é isso que nós estamos convidando vocês a fazerem a partir de agora. É colocar em prática a palavra de Deus e ver a transformação no casamento de vocês a partir daí. For alguma discussão, alguma coisa, o que a palavra de Deus diz a respeito de determinada situação pela qual vocês possam estar passando, né? Então que a palavra de Deus seja mediadora entre vocês. Tá? Então, que nós tenhamos uma boa convivência nesses próximos meses, nesses próximos encontros, que seja tão bom para vocês quanto foi para nós como casal ter feito o curso, né? E eu só queria dar um recadinho antes de passar a palavra para o pastor Edmilson, que nós vamos disponibilizar uma apostila, ficará lá na gráfica da Granada. Se houver interesse, é só passar lá e tirar uma xerox, certo? Então, muito obrigada. Tenham uma boa noite. A palavra com o pastor Edmilson. Amém. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida desse casal. Casal que tem se disposto, né, a trabalhar nessa área, a nossa igreja, a gente fica muito feliz por essa disposição, né? Não só os dois, eles são os coordenadores, mas os demais casais também, né? E quem pensa que japonês não fala, caiu do cavalo hoje, hein? Você viu? Quietinho, né? Chegou, pegou o microfone, foi, vai pregar, já vai fazer o apelo e todos nós vamos se converter, né? Que bênção. É saber que cada um de nós, Deus tem nos dado habilidades, né? Tanto eu como o pastor Robson estamos muito felizes de estar com vocês. Nós temos a inscrição até hoje, acho que na hora do almoço, de 49 casais, né? E alguns iam fazer aqui ainda com a gente, mas a gente se alegra por isso, sabe por quê? Porque isso pode colocar o primeiro slide já, que a gente vai começar aí ministrando para vocês, porque nós estamos repensando muita coisa em nossa igreja, né? Estamos buscando uma maior motivação para a gente continuar ganhando vidas através das células. Nós temos esse propósito de ganhar vidas ainda, e não vamos perder esse propósito, mas nós entendemos que nós também, como casais, como famílias, precisamos estar mais fortalecidos, não é verdade? E por isso que, ao primeiro slide, vamos começar aí, garoto. Ei. Então a nossa igreja hoje está pensando em você, está pensando na sua família, e nós queremos buscar em Deus o cuidado e a proteção, porque vivemos em tempos meio difíceis para a família. Muitos conceitos, muitos preconceitos, muitas ideologias que estão indo contra o casamento e contra a família. Eu estava conversando com os irmãos e falei para eles que já existe aqui no Brasil, e não é de agora, uma empresa que trabalha com os descasamento. Não sei se vocês já ouviram a respeito disso, descasamento. Assim como tem uma festa de casamento, essa empresa ela não é a única aqui no Brasil, está trabalhando para quê? Para promover os descasamentos. Existe festa, tá? Quebra de aliança, um negócio muito doido mesmo. E a gente sabe que as nossas famílias precisam ser protegidas, cuidadas e amparadas. E sabemos que Deus faz isso. Então a gente vai caminhar um pouquinho. Pode apresentar aí, ó. Talvez a gente não consiga mostrar muito, porque nós temos pouco espaço ali no Data Show, mas esse foi o dia que nós fizemos, então, o café. E a ideia é de que a nossa igreja, ela é uma família, partindo dos princípios que a própria palavra diz. Ó como é bom
e agradável viverem unidos os irmãos. Nós poderíamos até parafrasear, né? Como é bom e agradável viver unidos os casais, né? As famílias de Deus, né? Então a gente entende que isso é princípio e isso é necessário. Quer ver? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Eu sei que não dá para identificar muito, né? Os casais que estão aqui por causa das máscaras, mas nós somos tudo irmão, fazemos parte da mesma família. Igreja, existe na Bíblia vários significados. Por exemplo, o corpo de Cristo, povo de Deus, né? Igreja. Mas também, a igreja também tem uma outra conotação bíblica, que ela é família de Deus. Por isso que nós chamamos Deus de Pai, e nós chamamos o outro de irmãos, porque nós somos família, ok? Viu? Pode deixar os slides e nós vamos caminhar. Então, nós somos uma família para sua família. O meu negocinho que acho que já pifou aqui já. Olha lá. Nós vamos começar sobre a questão de edificação na rocha. Como que nós estabelecemos o nosso casamento? Como que nós estabelecemos a nossa família, se não for em cima da rocha? Aí nós vamos passar agora o primeiro versículo. Creio que é um versículo que você conhece muito. Está lá em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25, que diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, compararei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Estava edificada sobre a rocha. Eu quero parar um pouquinho nesse versículo e fazer uma reflexão, porque eu vou citar poucos versículos aqui, nessa nossa explanação aqui. Então eu quero pensar um pouquinho ali nessa palavra de Jesus. Ele diz então, todo aquele que ouve. Eu e você, nós como casais, precisamos, primeira coisa, se nós queremos ter um casamento abençoado, se nós queremos ter uma família abençoada, é aprender a ouvir Deus. Nós gostamos muito que Deus nos ouve, não é assim? Qualquer situação, qualquer problema, a gente ora, dobra o joelho, a gente faz jejum e tudo mais. Está certo? Tá certo sim. Mas nós precisamos aprender a ouvir Deus. Muitas das coisas que acontecem em nossa vida, que a gente vai atrás de Deus para Deus consertar, é porque a gente primeiro não ouviu o Senhor. A gente imaginou que aquilo era certo, a gente imaginou que ser marido e mulher era daquela forma como a gente imaginava, e a gente vai caminhando tendo muitos conflitos, muitas dificuldades, né? E a gente vai sofrendo muito como casal e muitas vezes como família. Nós primeiramente precisamos aprender a ouvir Deus, ouvir o que Deus quer para a nossa vida. Quantos casais, eu sei que não é o caso de vocês, mas quantos casais entraram em dívidas? Quantos casais entraram em situações difíceis porque não ouviram Deus primeiro? Quantos casais viveram tantos conflitos e vivem tantos conflitos porque não ouvem Deus? Mas aqui o versículo, a palavra de Jesus é muito clara. A gente precisa ouvir, mas a gente precisa também fazer o quê? Praticar. Não adianta só a gente ouvir. Não adianta só a gente saber o que tem que ser feito. A gente precisa ouvir, aprender e praticar. Colocar em prática no nosso dia a dia. Hoje eu só vou dar uma introdução. E na próxima quarta-feira o pastor Robson vai entrar em outros temas. E a gente vai caminhando junto, tá? Mas a gente precisa então aprender a ouvir. Tem uma foto aqui que talvez você não consiga enxergar. Pode colocar outra embaixo, por favor. Esse foi um furacão Ike, que passou lá no Texas em 2008. Talvez não dê para você ver a imagem. Aqui é uma casa, e aqui tudo foi devastado. Aqui, ó. O furacão passou, derrubou árvores, casas, derrubou tudo, só ficou esta casa aqui. Meus queridos, quando Jesus usou essa expressão aqui, fazendo essa comparação, sobre chuva, vendaval, sobre o rio transbordar, que é o mar está aqui, a gente entende o seguinte, que todos nós, o nosso casamento, todos nós particularmente, todos nós, a nossa família, enfrentamos situações opostas, situações que vêm querer destruir o casamento, destruir a família.
Todos nós passamos, sim ou não? Tem alguém aqui que já passou por algum problema no seu casamento? Alguma luta na sua família? Creio que todos nós passamos, enfrentamos. E esse momento para nós aqui, gente, não é porque nós estamos cheios de problema não, tá? É porque nós queremos crescer. Nós precisamos conhecer mais Deus para que a gente aproveite bem um casamento e aproveite bem uma vida em família. Então aqui, esta imagem, ela retrata muito bem o que muitas vezes pode acontecer num casamento. Essas casas aqui não tinham uma boa fundação, não tinha um bom alicerce, ou seja, não foi muito bem construída. Agora, essa aqui, que sobrou, foi aquela que teve um bom alicerce. Se nós quisermos resistir aos problemas, às adversidades, às diferenças entre nós, porque todos nós somos diferentes, nós precisamos estar alicerçados no Senhor, alicerçados em Deus. Próximo slide, por favor. Qual é a importância do casamento? Eu gostaria que você agora, individualmente, pensasse um pouquinho aí. Qual o grau de importância é o teu relacionamento matrimonial? Quanto é importante o teu casamento? Pensa um pouquinho aí, meu querido. Próximo slide. Aí eu coloquei essa figura aqui, o marido, a esposa, e aqui o que representa o teto de uma casa. Ou seja, um casamento bem realizado, bem vivido, ele traz sustentação para uma família. Porque você vai observar que a gente vai estar sempre falando de casais e ao mesmo tempo família. Porque uma família começa com um casal. Próximo slide. Aí a proposta nossa é de que das nossas fundações, os nossos alicerces, sejam sempre restaurados. Quando acontecer um conflito, quando acontecer de repente uma desavença, um mal-entendido, precisa ser resolvido. Nós lidamos muitas vezes com tantos conflitos com casais, não é o caso de vocês, por situações não resolvidas. Falta de diálogo, falta de compreensão, falta de perdão, falta de cuidado, ou seja, uma lista de situações que podem levar e trazer conflitos para casais. Trazendo conflito para o casal, se tem filhos, vai refletir também nos filhos. Então, a primeira coisa, a gente precisa estar sempre observando como está a fundação do nosso casamento. Uma coisa interessante, essa frase que eu estou colocando para vocês aqui, que casamento é um mistério sobrenatural. Por que o casamento é um mistério sobrenatural? Porque se nós olharmos lá no livro de Gênesis, se a gente voltar lá no livro de Gênesis, como que aconteceu o primeiro casamento? Deus tinha criado os animais, as árvores frutíferas, enfim, estava praticamente quase toda a criação criada. Aí Deus tem uma ideia de formar alguém que fosse a sua imagem e semelhança. E o texto bíblico diz assim, que Deus pegou do pó da terra, formou o homem e soprou nas suas narinas, o fôlego de vida. Aí começa tudo. Então surge o homem, algo espiritual. Quem pode da terra, do pó, fazer alguém existir, se não for algo espiritual? É espiritual. Mas aí, Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, que seja idônea, aquela que esteja com ele, ajudando, motivando, está sempre do lado dele. Aí Deus faz o quê? Tira da costela de Adão e cria Eva. Não é algo espiritual? É ou não é? Sobrenatural. Qual médico com todo o conhecimento científico, com toda a medicina avançada que a gente tem hoje, consegue fazer isso? Se não for Deus, algo sobrenatural, algo espiritual. Então o casamento, gente, não é como alguns pensam, que o casamento é só uma festa, algo social, familiar, bacana, apresentável à sociedade. É muito mais do que isso. E por isso que muitos casamentos não vão à frente, porque não estão atentos a essa questão, que é algo espiritual. É algo espiritual. Próximo slide. Olha lá o que diz o apóstolo Paulo lá, à igreja de Éfeso, a respeito
de casamento. Ó, grande é este mistério. É um mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Daí você pode dizer assim, mas espera aí, pastor, depois do ponto e vírgula, está falando a respeito de Cristo e a sua igreja. Não. Se você pegar a partir do versículo 22, Paulo vai estar fazendo uma analogia, uma comparação, mostrando o relacionamento de Cristo com a igreja e do marido e mulher, do homem com a mulher, do esposo com a esposa. Aí por isso que é um mistério, por isso que é de Deus. Não dá, gente, para a gente querer manter o nosso casamento só com as nossas habilidades, ou só com a nossa beleza, ou só com o nosso dinheiro, ou só com as nossas intenções. Isso não é suficiente porque é espiritual, é um mistério. É um mistério, onde Deus pega um homem que tem uma história, que tem uma criação, que tem uma educação, e que se encontra com a outra, né, que vai se tornar sua esposa, que também tem uma outra história, tem uma outra criação, uma outra educação, de repente os dois se conhecem, né, algo de Deus, isso é de Deus, a gente sabe, né? Então vamos lá, próximo slide. Olha só o que diz Lutero, nós estamos falando sobre igreja, Cristo, marido e mulher, né? Esposo e esposa. Lutero, fundador da... Pode deixar o Lutero. Isso. Lutero. Nossa, já atropelou lá. Vamos para o primeiro Lutero. Olha o que o Lutero fala a respeito do casamento. Que o casamento é uma escola de caráter. Um dia eu ouvi uma frase, achei interessante a frase, que diz assim, que é lá na casa, que é lá na família, que as pessoas se conhecem de verdade. Ô fulano, mas você não vai na igreja? Mas você não é crentinho? Não é assim? Está fazendo isso dentro de casa, está fazendo aquilo outro. Então, a família nossa, o casamento, é uma escola de caráter. Sabe por quê? Porque Deus também trabalha na nossa vida, dentro da nossa família. Como eu disse, assim, são pessoas diferentes, com histórias diferentes, de repente Deus coloca junto. Tem uma expressão aqui da palavra que diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas tem uma outra tradução, que diz assim, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pastor, parece que uniu dá uma tchan, né? Um negócio mais forte. Mas o ajuntou também é interessante, porque Deus pega tudo aquilo, pega quem você é, com tudo aquilo que você é, pega você, minha irmã, com tudo aquilo que você é, e põe vocês dois juntos. Agora vocês têm que aprender a viver junto. Vocês têm que aprender a se relacionar. Vocês têm que aprender a se perdoar. Vocês têm que se aprender a crescer no conhecimento de Deus. Então, ele diz assim, é uma escola de caráter. Então, o que é isso? Nós estamos aqui, Efésios, escola de caráter. Olha o marido. Qual é o papel do marido? O que o marido precisa fazer no casamento? Demonstrar o caráter de Cristo para a esposa. Olha que coisa séria. Cadê os homens aí? Estamos aqui ou não? O negócio, a pegada é violenta para o nosso lado, é ou não é? Nós temos que demonstrar o caráter de Cristo. O que é o caráter? Caráter tem a ver com os caracteres, o jeito de ser. O que é Jesus para sua esposa? Nesses mesmos versos, que a gente não leu todos eles, depois você pode ler em casa, né? Está dizendo o seguinte, que assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, eu e você, que somos maridos, somos esposos, nós devemos estar dispostos a dar nossa vida pela nossa esposa. Por isso que é uma escola de caráter. Aí, ou seja, eu vivo para ver a outra feliz. Aí que tem muita gente que entra em crise no casamento. Por quê? Porque a ideia, a princípio, que nós casamos para ser feliz, é ou não é? Quem casou aqui para ser feliz? Só eu? Gente, viu, querido? Aproveita que Deus tem um propósito de você ser feliz no casamento, na sua família. Mas não é só isso. Nós precisamos casar para fazer feliz. Fazer a outra feliz. Fazer o outro feliz. Tá? Mas o que acontece? Nós precisamos passar por essa escola aqui, ó. Precisamos viver essa escola. Onde muitas vezes nós temos que abrir mão de algo para que o outro esteja feliz. Para que o outro seja... Foi o que a Jana acabou de falar a respeito do Paulo, né? Tem coisas que a gente abre mão, para quê? Para ver o outro feliz. Porque se a gente ama,
de verdade, a gente tem que estar disposto a dar a vida pelo outro. E aí, vamos lá, agora as esposas. Esposa, demonstrar o caráter da igreja para o marido. Eita! Demonstrar o caráter da igreja para o marido. Nesse mesmo texto, pois você está desafiado a ler em casa, tá? Como que deve ser encontrada a esposa? Diz assim que a esposa tem que ser encontrada santa, sem mácula e sem ruga. Ei, santa. Aí a ideia que muitas vezes que a gente tem de santa é aquela pessoa que está lá no altar, né? Não, santa no original quer dizer separado, ou seja, a esposa separa a sua vida para ser uma bênção na vida do seu esposo. Ela se dedica para ele, para que ele seja feliz, porque a partir que ele é feliz, ela fica feliz. Porque se ela ama, ela fica feliz vendo o outro amado estando feliz. Então, e que mais diz? Santa, sem mácula, sem mancha nenhuma, ou seja, a mulher, ela se comportar, a mulher viver bem, viver a integridade, né? Viver uma vida de santidade para agradar o Senhor e agradar o seu esposo também. E aí, sem ruga, ou seja, estando sempre se cuidando, e a ruga não quer dizer isso, que muitas vezes eu sei que você não, mas na gente de vez em quando aparece, mas a ideia é o seguinte, está sempre se renovando. E não estou falando físico, estou falando renovando o coração, o amor, a paixão pelo seu esposo, pela sua família, a dedicação para ver os filhos também que vêm desse casamento serem uma bênção nesse mundo que nós vivemos. Vamos pensar agora um pouquinho a questão do marido, né? Pode colocar o outro slide. Ei, para aí. Olha lá. Superman. Nós não queremos pensar numa coisa que irreal. Vamos ficar pensando nesse negócio Superman, porque tem uns que querem encontrar no outro super-homem, né? Super marido. Nossa, o meu marido, eu quero que ele seja assim, assim, assado. Queira o seu marido o que Deus quer que ele seja. Aí o negócio vai ser bênção. Mas a questão é o seguinte, eu não quero pensar em força, porque nós não somos super-homens, né? Nós não somos super-homens, nós não somos perfeitos, nós devemos buscar a perfeição, mas não somos perfeitos. Mas a questão que eu quero pensar com vocês é a respeito de papéis. Num casamento, todos nós temos os nossos papéis. E nós precisamos saber, biblicamente, quais são os nossos papéis. Hoje, quando eu faço uma análise na questão social que nós vivemos, eu começo a detectar alguns problemas porque não estão vivendo os papéis estipulados, trazidos por Deus. Aí nós temos problemas. Por exemplo, vamos lá. Olha lá, o marido, pode deixar aí isso. O marido, primeiro, precisamos entender que nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado que, para viver com a nossa esposa, nós temos um chamado para viver um casamento, assim como Jesus foi enviado para vir ao encontro da sua noiva, Deus também nos chamou para uma vida de casamento. Então nós não estamos casados, né, por acaso. Por acaso se conheceu, casou e olha aí. Não, o que nós devemos fazer sempre antes? Orar, buscar Deus para ter um casamento. E, volta lá de novo. E nós recebemos uma unção de Deus. Nós recebemos uma bênção de Deus. Para quê? Aí nós vamos ver para quê. Os maridos, hein? Vamos lá. Prover. Recebemos de Deus uma bênção para prover, ou seja, ser o provedor do lar. Se preocupar e lutar para que a família tenha o suficiente para o mês. Vamos parar um pouquinho. Eu sei que hoje nós vivemos, alguns, já não é de agora, já vai de tempo, em que as esposas estão indo para o mercado de trabalho. A gente sabe disso, né? Se eu fosse perguntar aqui, com certeza muitas das irmãs estariam trabalhando. Nós não estamos dizendo que elas não podem trabalhar. Nós estamos dizendo o seguinte, que o chamado para o homem é esse. É interessante, não sei se vocês têm tido experiências assim, mas de repente quando falta alguma coisa em casa, ou quer se prevenir a respeito de alguma coisa em casa, para quem que vai? Para a esposa ou para o esposo?
Geralmente é a esposa, né? Vai para o esposo. A esposa chega e fala assim, bem, está faltando tal coisa. Bem, temos que comprar tal coisa, né? Sim, porque a ideia é o provedor. Eu sei que os tempos mudaram, mas princípios não mudaram. E aí que nós temos que tomar muito cuidado, gente. Ah, mas nós temos que evoluir. Evoluir em que sentido? Em que sentido nós temos que evoluir? Então, por quê? Porque sempre foi a ideia do que o homem é o caçador. É aquele que vai atrás. Se você for aí nas aldeias indígenas, você vai ver que quem que é o caçador? É o índio, é o cara que vai atrás. Mesmo em culturas diferenciadas, é o homem que é o provedor. Isso não quer dizer que a esposa não possa trabalhar, gente. Nós estamos falando aqueles que tomam a frente. Porque sempre na sociedade é assim, passou de um, tem que ter um líder. 2, um tem que ser líder. 3, um tem que ser líder. Isso na sociedade. No casamento não é diferente. Então sempre recai essa responsabilidade sobre o homem. 2, proteger. Proteger. Talvez você não imaginou ainda, talvez você já percebeu o quanto a tua esposa, meu irmão, e isso eu falo porque eu também sou, eu sou casado, quanto a nossa esposa precisa de ver no homem um protetor, um cuidador, aquele que está sempre procurando a segurança, seja física, seja emocional, seja familiar. Sempre eu e você somos desafiados por Deus e recebemos uma unção de Deus para proteger a nossa família, para cuidar do bem-estar da nossa família. Tanto que a palavra sempre nos leva à ideia de que o homem é o sacerdote da casa. É aquele que toma frente, né? Lógico que ouvindo a esposa, o homem não pode ser um ditador, como tem alguns por aí, né? Arrumando muita confusão no casamento, mas precisa sempre haver a liderança. Quando isso não acontece, tem crise no casamento. Sempre eu vejo. Não aqui, tá? Sempre a gente se depara com situações assim. Quando a mulher toma a frente, quer fazer tudo, né, e vai desembestando na frente, e o homem se fecha em si mesmo. E aí começa a haver os conflitos, porque está na natureza do homem, como também a mulher tem na sua natureza, tá, criada por Deus, esses, não instintos, mas essa unção de Deus, tá? 3. A questão também que é muito esperado do homem, do esposo, do pai, essa questão que do afirmar, direcionar, reconhecendo os pontos fortes, potenciais e habilidades da esposa e de cada filho. Essa outra questão, meu querido irmão, que eu e você precisamos estar muito atentos. Porque muitas vezes a gente entra numa correria da vida, é ou não é? Parece que os dias, as horas ficaram menores do que era antes, o tempo parece que está encurtando, mas na verdade não, aqui nós estamos tendo muita atividade, nós viramos uma loucura. E aí a gente vai se esquecendo desses cuidados, reforçar os pontos fortes. Gente, como é fácil, não sei se você concorda comigo, a gente detectar, né, as deficiências na outra pessoa. Vamos dizer assim, olhou, nossa, olha, ela não faz isso, meu Deus, minha mãe fazia muito bem isso. Eu sei que você nunca, meu querido, fez isso, né? Mas tem alguns maridos por aí que faz, minha mãe fazia muito bem isso, era melhor nisso. E a gente esquece de olhar as coisas boas, importantes, e valorizar aquilo que a esposa tem, filhos também. Quantos homens, pais, pecam com seus filhos? Ei, você não aprende nada, hein? Olha como que o teu irmão é. Gente, rebenta com ele, rebenta com ela, entendeu? Olha lá, a esposa, como que eu queria que a minha esposa fosse igual à esposa de fulano de tal. Para com isso, nós não podemos fazer isso. Por quê? Nós estamos deixando de cumprir algo importante, fortalecer os pontos fortes, os potenciais, as habilidades, tanto da esposa como também dos filhos. Nós muitas vezes somos chamados mais para criticar, é ou não é? Parece que existe um negócio no ser humano que não é bom procurar só criticar, identificando, né, as deficiências, as dificuldades, as limitações do outro. Nós precisamos, meus queridos, honrar a esposa. Isso não quer dizer que você não está fazendo. Nós estamos reforçando para crescer junto.
né? Falar bem dela, falar bem para ela, elogiar, né? Procurar, se a pessoa não é perfeita, procuremos nós evidenciar aquilo que é bom, aquilo que é o potencial. Outro fator importante para o marido, incentivar a família a ir na igreja e a buscar a Deus. Nós somos sacerdotes do lar. Filhos, vamos orar? Filhos, vem cá, vamos ler a Bíblia. A gente tem enfatizado, tanto eu como o pastor Robson, parece que a gente está ficando até meio, deixando ser saturado, a igreja saturada, mas o Kids, né, tem produzido material excepcional para as crianças. Nós temos aqui o Metotim, se você tem filho adolescente, né? Nós temos aqui o Metotim, está fazendo um trabalho excepcional com os adolescentes. Glória a Deus por isso. Tem os jovens, incentive os seus filhos, invista nos seus filhos, invista na sua esposa. Eu estou cansada hoje, né, para ir na igreja. Vamos sim. Na hora que a gente está cansado, que a gente tem que ir. Na hora que a gente está desanimado, que a gente tem que reagir. Então vamos sim. E esse é um legado para mim e para você, meu querido. Deus deixou isso para mim e para você como esposo. Vamos incentivar. Não é para brigar com a família. Vamos incentivar. Vamos mostrar quanto é bom servir ao Senhor. Próximo. Aí nós vamos pensar agora na esposa, né? Vamos passar para a esposa. Olha lá, opa, Mulher Maravilha. Esse é o último lançamento, né, que teve agora no filme, Mulher Maravilha, né? A mulher mais bonita, mais forte, a mais tudo, né? Sim, que criaram em torno da mulher. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós sabemos que nós não somos super, mas nós somos filhos de Deus. E aí sim eu quero convidar você, minha querida irmã, nós estamos pensando juntos sobre o papel nosso, papel seu, minha irmã, como esposa, como mãe também, né? Como serva de Deus. Vamos lá. A esposa também é chamada por Deus e recebe unção de Deus. Então tem um chamado para ser esposa, um chamado para quê? Para ser aquela esposa segundo o coração de Deus. Assim como a igreja tem um chamado em relação a Cristo, que é o noivo, também a esposa tem um chamado em relação ao esposo, tá? E recebe a unção para isso. Para quê? Para administrar com sabedoria e recursos da família e mantendo o funcionamento bem da casa. Diz que a mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar, mas a mulher tola arrebenta tudo, destrói tudo, já vai atropelando tudo, já vai passando por cima de todo, né? Já vai gritando, brincando, batendo e tudo mais. Quando vê, o negócio fica um caos. Caos. Eu já vi esposo falar, não é nenhum de vocês, que graças a Deus, né? Dizem assim, ai, eu fico triste, eu fico pesaroso quando começa a chegar a hora de eu voltar para minha casa. Isso é horrível demais. Porque não está havendo paz, alegria, harmonia dentro do lar, dentro da família. Mas quando se pensa aqui na esposa agora, olha, queira ou não queira é a mulher. Bem, olha, está faltando tal coisa em casa. Estamos precisando comprar tal coisa para casa. Por que a mulher? Porque a mulher é inferior? Claro que não. Porque a mulher tem o que eu e você, homem, não temos. É a facilidade de perceber as coisas mínimas. Detalhe, o jeitinho para colocar uma toalha, o jeitinho para ajeitar é a mulher. Não é porque ela é chefe do lar, mas é porque ela tem uma percepção, uma sabedoria de Deus, para poder cuidar bem dos recursos que estão dentro da casa. E eu sei que as mulheres, mesmo as mulheres que trabalham fora de casa, quando chegam em casa, ela tem uma percepção de como o lar, como a sua casa, como a sua família deve estar. 2, também ela que cuida do alimento, né? Se preocupa com o físico, emocional, espiritual da sua família, né? Ela se preocupa, porque ela percebe. A mulher, a mãe, ela consegue perceber coisas que eu e você, meu irmão, como homens, não conseguimos perceber. Muitas vezes que o filho está triste, ou a filha, que o ambiente na casa está acontecendo alguma coisa, ela consegue detectar mais. Por isso que eu e você, meu querido, precisamos também ouvir as esposas. Procurar ouvir o que ela tem, o que ela está percebendo que eu e você não percebemos. Nos detalhes das situações do relacionamento.
Então nós precisamos estar atentos, por quê? Porque é aquela que tem a preocupação de se alimentar. Eu acredito é porque Deus já deu para ela o amamentar já a criança, o recém-nascido. Então já está nela, não só no instinto, mas no chamado de Deus, para ser aquela que esteja cuidando dessa área também, tanto do casamento, como também do seu lar. 3, o cuidado. O cuidado. A gente sabe que eu e você, pai, nós somos amorosos. Todos nós que temos filhos, amamos nossos filhos. E aqueles que não têm e vieram a ter, vão amar os seus filhos. Nós pais amamos. Nossa, eu amo demais os meus filhos, os meus netos, eu amo demais mesmo. Amo mesmo. Mas a mãe tem um jeitinho diferente. Não adianta, tem um jeitinho diferente. Eu amo meus filhos, eu sei que a Ellie ama os seus filhos, mas ela tem um jeito todo dela, de mãe, de esposa, de mulher, de tratar as coisas. Por quê? Porque Deus as ungiu assim. Deus liberou isso sobre a vida de vocês. O que precisa é aquilo que está lá, que Jesus falou lá no início. A gente precisa ouvir, a gente precisa saber, mas a gente precisa praticar. Então, após que nós vamos aprendendo com Deus, a vida num casamento, numa família, e a gente vivendo, as coisas vão se acertando, porque estamos debaixo do quê? De uma unção de Deus. Olha, cuida da saúde física, emocional e espiritual. Uma observação importante. Nada impede de um ajudar o outro no seu papel. Aí é uma coisa muito importante. Não, isso é com você. O pastor falou que essa aí é sua, filho, se vira. Não é assim. Senão o cara vai querer bater no pastor. Então assim, pera, eu vou pegar esse pastor na esquina aí. Quem mandou ele ficar falando que as coisas igual a minha mulher disse que ela não vai me ajudar em nada. Ou, a mulher diz assim, o meu marido disse que não vai me ajudar em nada. Não é essa a questão, nós somos uma só carne. Com papéis diferentes, mas nós somos uma só carne. O problema é quando há essa confusão de papéis. Eu estava lendo um artigo, está aí na apostila, de um grupo de psicólogos de Curitiba, dizendo que hoje está havendo muita confusão na cabeça de criança e de adolescente por causa da inversão de papéis. A inversão de papéis. Quando a mulher é o chefe da casa e o homem não é. Quando a mulher toma as decisões, e não é só a mulher não, viu gente? Quando o homem também deixa de assumir as suas responsabilidades. E aí o que acontece? Os nossos filhos, para quem tem filhos, e aí aqueles que vão ter filhos, os nossos filhos olham para nós e querem encontrar em nós a referência de um homem, o menino, e a menina uma referência de mulher. Então nós devemos tomar muito cuidado para que isso não seja distorcido, porque se distorcer, vai distorcer neles também. O negócio é muito sério. Então a gente precisa viver, cada um de nós, os nossos papéis, mas também ajudar um ao outro, porque isso demonstra parceria, isso demonstra o quê? Ajuda, isso demonstra o quê? Crescimento. Nós crescemos um com o outro, homens e mulheres diferentes, sexo diferente, e Deus fez assim para que se completasse, e não para que causasse desunião, para se unirem. O que você precisa, meu querido irmão, ela tem. Meu irmão, o que você precisa, o teu esposo tem. O que vocês dois não têm, Deus tem. E Deus completa. Paulo citou aqui um verso muito interessante, que fala assim, que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando você, meu irmão, está unido com a sua esposa, e vocês dois unidos com Deus, a força, a resistência, as lutas, os problemas, as adversidades, as dificuldades do lar. Você sabe qual que é o problema? Que quando surgem alguns conflitos, parece, eu sei que não é o caso de vocês, mas parece que é olhado para o outro como o seu adversário, como o seu inimigo, e não é. Nós só temos um inimigo nesse mundo, o diabo, só ele. Um adversário, só ele. Então nunca pode acontecer num casamento de um olhar para o outro e ver o outro como adversário, como seu competidor, como aquele que está querendo mal, jamais isso.
E Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos, fortaleceis no Senhor, na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, não é contra a gente, mas é contra principados, potestades. Por isso que nós precisamos zelar pelo nosso casamento. Quem eu vou fazer uma pergunta para você, esposo? Não responde para mim, nem para sua esposa, tá? Depois em casa responde, se for positivo, se for negativo, deixa para responder na frente do pastor. Você tem orado pela sua esposa? Você tem orado todo dia para a tua esposa? Você tem amado a sua esposa? Você tem se dedicado à sua esposa? Minha irmã, eu pergunto para você também. Você tem orado pelo seu esposo? Porque muitas vezes nós lembramos disso na hora de conflitos, na hora de tensões. E parece que a ideia é que quando há um conflito, uma tensão, até mesmo em algumas famílias, a gente procura culpado. Vocês lembram lá do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, qual que são as palavras do irmão que ficou para o seu pai? Olha lá o teu filho. Olha o teu filho. Não fala assim, meu irmão. É teu. A culpa é sua. O rolo é seu. Eu não tenho nada com isso. É com ele. Percebe isso? Então a gente precisa cuidar. A gente estar unidos. Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança um com o outro. Nós temos uma aliança com Deus. E precisamos cuidar dessa aliança. Precisamos cuidar do nosso casamento. Eu lembro uma vez, e quando eu cito exemplos, não são daqui, tá bom? Não são daqui. Eu lembro quando eu estava numa igreja, e um dia o rapaz, o senhor, já era um senhor, me procurou e falou, pastor, eu vou matar minha mulher. Falei, como assim? Vou matar minha mulher. Daí ele estava falando sério. Falei, então você traz a sua arma para cá. Olha que coisa louca, né? Peguei o pente da pistola dele, guardei na minha gaveta, chaveado. Falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, ela estava se engraçando com um amigo meu. Eu falei, então conta a história para mim. Ele não era da igreja, tá ok? Ele era um conhecido meu. Nós tínhamos feito amizade. Daí eu disse o seguinte, nós fomos para uma lanchonete, comer uma pizza. Aí nós compramos umas bebidas, daí fomos bebendo. Nós estávamos em 3 casais. Aí, fechou a lanchonete, nós fomos para o meu escritório da minha empresa. E lá tem bastante bebida, a gente começou a beber. Aí eu percebi, eu mostro até para o senhor na câmera, desse jeito, achando que estava cheio de razão. Eu mostro para o senhor na câmera lá, ó, que ela estava se engraçando com um dos meus amigos, um dos casais que estava ali, um dos rapazes do casal. Daí, falei assim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você fez tudo errado. Olha o que você fez com a sua esposa. Você expôs a sua esposa a isso. Você levou ela para beber junto com esses casais. Depois você levou para embebedar ela lá na empresa. Você estava fazendo o que com a sua esposa? Você estava expondo ela para essas pessoas. Você fez errado, meu querido. Está tudo errado. E ele achou que ele estava cheio de si. Então, nós precisamos cuidar do nosso casamento. Precisamos cuidar um do outro, orar, fazer o bem, ajudar, cuidar, ouvir, aconselhar, haver o diálogo, para que não haja problemas. Nós não podemos de maneira alguma expor o outro. Você, meu irmão, você é cobertura espiritual da sua esposa. Você, minha irmã, você é cobertura espiritual do seu esposo. Nós precisamos cuidar um dos outros. E aí a gente vai, próximo slide. Nós estamos chegando ao fim. Casais alicerçados. Precisamos então buscar o alicerce. Próximo. Casais alicerçados geram uma família estruturada. Alicerce. Sabe, aquilo que está embaixo, aquilo que dá sustentação para uma casa, aquilo que dá sustentação para um casamento, está em Deus. A Jana falou muito aqui da palavra, né? Palavra, leitura da Bíblia, oração, cuidado, né? Participar da vida da igreja, se envolver com a igreja. Você que tem filho, que tem filha, envolva os seus filhos na igreja. Se são pequenininhos, né? Tem o Kids, escola bíblica. Se são adolescentes, como disse há pouco aqui, tem o Metotins. Se são jovens, trazem para se envolver com os jovens. Se adultos, se envolvam com as coisas do Senhor.
para que haja crescimento. A família precisa crescer. Por isso que nós estamos lançando esse lema, que somos famílias que importam, que se importam com a vontade de Deus, se importam com o outro. Nós somos uma família para a sua família, a igreja ser uma família para a sua família. Porque casais alicerçados geram família estruturada. Lançando um bom fundamento. Deus, vida de oração, temor a Deus. Cuidado para quem você tem dado ouvido. Cuidado, o que você está ouvindo. E para que você está dando ouvido, você pode desestruturar todo o seu casamento, a sua família, através de coisas que você pode ouvir do mundo. Conselhos do mundo. Princípios do mundo que não são de Deus. Eu já lidei com muitos casais, e vou reforçar de novo. Estou falando daqueles que não são daqui, tá? Muitos casais, em crise. E vou conversar com a esposa. Ah, pastor, as minhas amigas dizem assim, sai fora desse casamento, larga a mão desse traste, tem um monte de homem por aí. Isso é conselho de Deus? Chega para o marido, ei cara, larga a mão, você tomba, cara. Dá para você ficar com um monte, pegar um monte por aí, larga da tua esposa, rapaz. Essa mulher só dá trabalho para você, só dá dor de cabeça, só briga com você. Larga dela, isso é conselho de Deus? Não. Cuidado, para quem você está dando ouvido. O nosso alicerce está em Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus, me alegro por vocês. Sabe por quê? Vocês deixaram a casa de vocês, o que poderiam estar fazendo outra coisa, estão aqui com a gente. Sabe por quê? Porque eu percebo que você se importa com o seu casamento. Você se importa com o teu cônjuge. Você se importa com a sua família. Você se importa dos princípios de Deus sobre a sua vida. Eu me alegro por isso. Glória a Deus por isso. E aí eu termino com essa figurinha aqui. Aí, ó, uma família. Começamos com marido, esposa, e agora nós estamos pensando em filhos. Percebe? As roupas iguais, identificação. Nós somos chamados por Deus a viver um casamento abençoado. E termos filhos abençoados. E termos uma geração abençoada. Meus queridos, tem muitos princípios distorcidos ali fora, sobre casamento, sobre família. E eu entendo assim que Deus tem chamado a sua igreja, tanto para viver aquilo que Ele tem, como também para ser uma referência para essa sociedade. Muita gente querendo destruir casamentos. Muita gente querendo destruir famílias, ideologias, princípios, todo distorcido. Mas nós temos o nosso. Nós temos daquele que é e começou todas as coisas. Deus. Deus criou todas as coisas, o casamento. Deus criou eu e você para viver um casamento. Não importa o que as pessoas estão falando, contrário àquilo à palavra. Nós damos importância para Deus. Aquilo que Deus nos ensinou. Para que nós sejamos uma geração. Volta lá. Ei, volta lá. Lá na figurinha. Isso, figurinha. Nós somos chamados para ser uma referência para essa geração. Eu creio que você, quero terminar com essa ideia, eu creio que você que tem filhos, né? O filho ou filha, já deve ter visto como que o filho olha para o seu pai, como a filha olha para a sua mãe e vice-versa, né? Que coisa interessante. Vai chegando uma fase ali dos 3 anos de idade, a menininha quer vestir a roupa da mãe, põe a sandália, vai olhar, né? Vira o pé, o menino quer vestir a roupa do pai, porque começam a ver o pai e a mãe como aquelas pessoas que são referência. Eu quero ser igual. Quero ser igual. Se nós vivermos o padrão de Deus, eles vão viver o padrão de Deus também. Nós não salvamos nossos filhos, mas nós deixamos uma herança preciosa para a salvação deles. E eu quero convidar você, meu querido, para a gente ter um momento de oração. Mas que a gente esteja pensando no nosso casamento. Aí eu faço uma pergunta para você, meu querido, como está o teu casamento? Como você está no teu casamento? Que é muito fácil, como eu disse aqui um momento, a gente olhar defeitos do outro. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O pastor Marcílio que esteve aqui, ele soltou uma frase assim, né? Que não existe família perfeita, mas existe família ungida, família abençoada, família que busca Deus. Aí sim, nós vamos buscando e vivendo a cada dia uma perfeição em Cristo Jesus, não em nós mesmos.
Então nós precisamos olhar para Deus e buscarmos em Deus para sermos uma bênção na vida do outro. Eu sei que todos nós, quando casamos, casamos para ser felizes. Toda vez que nós casamos com sonhos, não é verdade? Sonhos, puxa, vamos fazer isso, vamos conquistar aquilo, tal. Mas muitas vezes algumas coisas vão acontecendo e parece que quer roubar esses sonhos nossos. Alegria de como era antes, no namoro. Como muitas vezes a gente ouve, né? Ouve, não aqui, tá? Mas a gente ouve em outros lugares aí, a gente ouve tantas reclamações. Meu marido não é mais o mesmo. Quando nós namorava, pastor, imagina, toda hora estava ligando, mandando presente, estava dizendo que me amava, saía comigo de mão dada para a rua. Hoje já não faz mais isso. Por que não? Quantos homens reclamam também das suas esposas, né? Puxa, olha, quando você não imagina, ela fazia tudo que eu gostava, comida gostosa, e isso, dizia que me amava, era carinhosa. Ah, hoje, está dando bicuda, vai no pau, empurrão, né? Por que, gente? De repente nós estamos precisando voltar no primeiro amor. Aquele primeiro amor que a palavra fala a respeito de voltar para Deus. No mesmo sentimento com Deus, de repente a gente tem que voltar novamente. Aquela paixão, aquele amor. Eu sei que o amor vai amadurecendo. Eu sei que os relacionamentos vão amadurecendo. Mas não podemos deixar de amar. Nós não podemos deixar de expressar amor. Tem muita gente falando que ama, mas não demonstra amar. Nós precisamos, de repente nós vamos chegar no momento em que a gente vai tratar a questão do jeito de homem, jeito de mulher de ser, nós vamos chegar lá, né? Que tem estruturas diferentes. Tem 2 livros, depois eu vou recomendar para vocês, né? Eu vou recomendar só o outro, se vocês quiserem eu posso passar de um psicanalista também, mas tem um que diz assim, os homens são como ostras e as mulheres pé de cabra. Não sei por que escreveram isso, né? Os homens são meio fechadão e as mulheres, fala bem, o que aconteceu hoje? Que você está quieto? Olha aí, hein? Né? Não tem umas coisas assim? O homem quietão, não fala nada, fica lá, ranzinzo, né? Precisamos quebrar um pouquinho essas coisas, né? Então, de repente, está acontecendo alguma coisa no casamento de vocês, que não está bem, ou quem sabe não está acontecendo nada de mal, mas você está dizendo assim, eu quero crescer com Deus, eu quero, como nós iniciamos dizendo que casamento é algo espiritual, é muito mais do que social, porque social, gente, é muito fácil você acabar, né? Fácil você mudar teu estilo, mas espiritual é diferente. Por quê? Porque vem de Deus, é santo, vem da orientação de Deus, vem do propósito de Deus, vem do querer de Deus, é espiritual, é muito mais do que uma festa naquele dia, foi muito mais do que os amigos que foram lá, os parentes, foi muito mais do que isso. Houve algo que talvez você não viu, era Deus abençoando vocês. Casamento é espiritual. Se é espiritual, nós resolvemos essas coisas no âmbito espiritual. Do espiritual a gente traz para o natural, porque quando a gente busca o espiritual, o natural muda, a gente muda, a gente passa a ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Amém, meus queridos? Nós vamos ter um momento de oração. Eu quero convidar você então agora, está com a sua esposa, você que está com a tua esposa aí, não tem um tempo de oração, nós vamos fazer assim. Eu quero convidar você, meu querido, você esposo, você agora esteja orando para a sua esposa. Pode ser audível ou não, mas eu quero convidar você a abençoar a tua esposa. Ora por ela agora. Nós estamos buscando um alicerce, mexer com os fundamentos, crescer nesses fundamentos de Deus. Você, minha irmã, eu quero convidar você agora a orar pelo teu esposo. Ora por ele agora, abençoa a vida dele. Amém? Abençoa agora a vida dele, ora por ele, agradeça a Deus por ele, por ela, agradeça a Deus agora, coloca agora ele e ela na presença de Deus. Amém? Se vocês têm filhos, orem pelos seus filhos agora. Cada um deles. Se você não tem filhos,
e deseja ter filhos, diga: Deus, eu quero que os meus filhos venham para te servir, para te conhecer, para te amar. Olha também nesse sentido. Amém. Quero convidar vocês, então, meus queridos, a estar orando pelo lar de vocês. Se tem alguma coisa que tem preocupado o coração de vocês, nesse momento eu também quero orar. Quero orar pela sua vida nesse momento, pelo seu casamento, pela sua família. Quem sabe está batendo ali, como a gente viu no começo lá, que a chuva, o vento, os rios bateram contra aquelas casas. Aquela que estava sobre a areia caiu, aquela que estava sobre a rocha permaneceu. De repente, vocês estão passando por algumas tribulações. Eu quero orar também pela vida de vocês. Quem sabe seja na questão financeira, ou de repente de enfermidades que estão passando. Quem sabe seja em questões emocionais. Eu quero orar por vocês nesse momento. Coloque o coração, o casamento e a família diante de Deus agora. Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento, Senhor. Primeiramente, Deus, para te agradecer, porque nós entendemos que o casamento que nós temos foi realizado, sonhado pelo Senhor, Pai. Obrigado, Deus amado, pelo nosso cônjuge, a esposa, o esposo. Eu agradeço ao Senhor por cada um deles que estão aqui, também pelos seus filhos, aqueles que terão filhos. Oro por eles também. Peço a Deus que o Senhor esteja estreitando o relacionamento deles. Se existe alguma coisa, Pai, que está atrapalhando, prejudicando, Deus, o relacionamento deles, Pai, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus. Seja sentimentos, sejam palavras, sejam atitudes. Oro também, Deus querido, para que o Senhor esteja cuidando, Deus, da saúde emocional, física, espiritual. Oro por eles, Pai, nesse momento. Nesse momento também, Deus querido, Deus maravilhoso, eu oro, Deus amado, pelas finanças de cada um deles. Oh Deus, proteja, cuida, Senhor, daquilo, Pai, que o Senhor colocou para que eles estivessem cuidando, administrando segundo a Tua orientação. Pai querido, por favor, Deus, seja tornando, Deus, essa área da vida deles também saudável, frutífera, Pai. Por isso, Pai, nós oramos, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, e abençoamos também essa área da vida deles. Sonhos que de repente foram deixados para trás, eram sonhos do Senhor, que nesse momento possam estar sendo reavivados. Sabe, Pai, aquele amor, aquela paixão, aquela alegria, aquele prazer de estarem juntos, de viverem juntos, de sonharem juntos. Pai, por favor, Deus, resgata também, Senhor. Resgata, Senhor, para que eles possam viver a plenitude de uma vida, Senhor, no Senhor, um casamento abençoado por Ti, Pai. Por isso, Pai, eu oro, Deus, oro pela vida de cada um deles, oro, Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, ó Pai. Continue conosco, ministra-nos, ó Deus, trabalha conosco, ó Pai, nos abençoe. Nós oramos a Ti, Pai,
Gratos, ó Deus, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, quero convidá-los a se colocar de pé agora no lugar de vocês. Nós vamos estar encerrando. Mas na próxima quarta-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui, o pastor Robson vai estar ministrando. E nós vamos começar a entrar em alguns temas que nós entendemos ser importante para nós estarmos revivendo nas situações. Já, deixa eu chamar os casais que fazem parte da equipe. Vem aqui na frente, por favor. Paulo, Jana, Marcos, Adriane, pastor Robson, quem mais? Alexandre. O Alexandre não pôde vir, né? O Bento está aí? Bento e Ivete. Tá. Então nós vamos estar orando a Deus, encerrando, mas eu gostaria que vocês já fossem identificando esses casais, né? Que estão se colocando à disposição para servir o Senhor, servindo vocês. Esse é o desejo. Nós queremos continuar orando por vocês. Nós vamos estar intercedendo por vocês. Nós temos as fichas, nós vamos estar orando. Não conhecemos cada um assim na sua intimidade, né? Mas nós já queremos apresentá-los primeiramente a Deus, né? Depois nós vamos estar conhecendo cada um no decorrer dessa caminhada. Nós vamos estar orando nesse momento, encerrando. E aí a gente vai se encontrar na próxima quarta-feira, aqui, às 8 horas da noite. A gente vai começar a entrar em alguns temas. E aí eu já deixei para o pastor Robson, né? Ele vai entrar e com certeza vai ser tempo de edificação para nós. Crescimento. Esse é o propósito nosso, crescer. Crescer no conhecimento, na prática da vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos mais uma vez e nós vamos estar orando a Deus. Pai amado, nesse momento, Deus, primeiramente com gratidão, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor colocou no coração de cada um desses casais, do desejo, Pai, de estar aqui para que eles possam estar crescendo, Pai. Crescendo em conhecimento, crescendo em graça, Deus, dentro do seu casamento, dentro do seu lar, Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus, pela vida de cada um. Pai, nós não conhecemos na intimidade, mas Tu conheces, Pai. E Tu sabes, Deus, qual área que cada um precisa crescer, precisa amadurecer, para que eles venham realmente, Pai, ter um casamento abençoado pelo Senhor, ter uma família estruturada, Deus, para que a nossa cidade, Deus, possa ser transformada pelo testemunho, pela vida de cada casal. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos nessa noite, Deus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem grandes coisas. O Senhor tem grandes coisas para fazer na vida desses casais, Deus. O Senhor tem grandes coisas para realizar na vida deles e através da vida deles. Nós somos gratos a Ti, Deus, pela vida do Paulo, pela vida da Jana, Deus, que sentiram no coração o desejo, Deus amado, de novamente, Pai, estruturar esse ministério dentro da Tua igreja. Nós somos gratos, Pai, por cada casal que se levantou para estar junto, caminhando conosco, Pai, caminhando novamente, Pai, para ter realmente um casamento estruturado, abençoado, Pai. Nós Te louvamos e nós, mais uma vez, Te agradecemos pela vida de cada um, que eles possam sair desse lugar nessa noite, da Tua casa, sentindo o coração começar, Pai, a arder mesmo, Pai, essa chama novamente, Pai, aquele amor, Pai, aquele amor que tinha no passado, possa realmente voltar a ser esse amor intenso, Deus, intenso como esposo, como esposa, e o Senhor possa estar realmente, Pai, alicerçando aquele cordão de 3 dobras, que não venha desgarrar, não venha quebrar, não venha partir, mas que venha, Deus, cada dia mais ser alicerçado no Senhor, para que a nossa casa, a nossa família, Deus, possa ser uma bênção na vida da nossa cidade, na vida dos nossos filhos, Pai. Nós somos gratos a Ti, mais uma vez, por cada um que está aqui nessa noite, Pai. E que na próxima quarta-feira possamos estar juntos, para que juntos nós possamos vir crescer em maturidade, crescer nesse casamento que se um dia o Senhor realizou na nossa vida, Pai, nós somos gratos por isso, Pai, no nome do Teu Filho que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Bem, gente, então, na próxima quarta-feira, vamos ver se a gente começa no horário, né? Para a gente não se estender muito, né? Essa ideia é da gente fazer das 8 até as 9 horas, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.
Que essa noite seja uma noite de bênção para todos nós, né? Amém? Amém. Deus abençoe.